Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade Vida Real. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, por escolherem estar aqui aprendendo algo novo. A aula vai ficar gravada depois também para vocês assistirem, mas eu sempre honro quem participa ao vivo aqui comigo, porque é uma escolha que a gente faz. Eu seleciono realmente esse dia, na sexta-feira, às 20h30, porque quem está nesse movimento de mudar sua vida, querer algo novo para o seu negócio, empreender, até mesmo buscar os seus resultados, é nesse dia que a gente percebe as pessoas que estão num movimento diferente. Então, por isso que realmente eu faço na sexta-feira, para pegar somente pessoas que estão aqui querendo mudar. Tá? Então, parabéns, eu fico muito feliz, sempre agradeço quem está aqui junto comigo, quem participa ao vivo, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí, tudo certo? Estão vendo aí também os slides? Querem comentar alguma coisa, também podem comentar, tá? Tudo certo? Estão vendo, escutando bem também? Sim, sim. Então, tá bom, ótimo, agora eu tô vendo aqui o comentário de vocês. Ainda estou aprendendo com essas ferramentas aqui. Estou me adaptando. Hoje estou com o microfone, melhorando aqui a minha voz para vocês. Espero que esteja melhor. A Magda colocou aqui que é a primeira aula. Mas a Magda já me conhece mais tempo, né, ali das redes sociais. Até vou comentar aqui um pouquinho, para quem não me conhece. Sou formada em contabilidade, fiz um MBA em marketing digital e faz aí já alguns anos, faz cerca de 4 anos que eu resolvi abrir meu próprio negócio, empreender, através de consultorias de marketing. Montei algumas empresas, já tive brechó local, já tive agência de publicidade, e hoje estou atuando somente com consultorias. Eu sou consultora credenciada pelo Sebrae, então o meu maior movimento realmente é ajudar outras pessoas a utilizar essas ferramentas que nós temos disponíveis na nossa mão, que é o nosso celular. E eu ensino realmente que todos nós podemos utilizar as redes sociais da melhor forma possível e que nós mesmos conseguimos fazer o nosso próprio marketing. Essa é a minha intenção, então, nas redes sociais. E devido a esse tempo que eu estou já trabalhando com isso, eu resolvi criar a minha comunidade Vida Real, que é onde eu estou trazendo todos os meus conhecimentos, as minhas experiências, estou fazendo essas aulas, então, aqui toda sexta-feira, às 20h30, de forma gratuita, para quem quiser participar, e para quem quiser também comprar e entrar dentro da comunidade Vida Real, onde tem 9 módulos, eu estou conversando com vocês, eu estou mandando lá no grupo também. Quem participa do grupo do WhatsApp tem exclusividade, vai participar das aulas aqui gratuitas que eu vou estar disponibilizando, e também vai ter 40% de desconto na aquisição da entrada, então, da comunidade Vida Real, onde lá tem aulas gravadas, né, que você pode acessar. Mas, se você quiser participar aqui, sempre vai ter aula também gratuita, que eu estou fazendo conteúdo também exclusivo aqui para vocês, tá? A minha intenção realmente é levar a mais pessoas aquilo que eu aprendi, e de uma maneira que vocês não errem os mesmos erros que eu cometi, tá? Porque eu já fiz vários cursos, várias especializações, e quando a gente fala de se posicionar nas redes sociais, quando a gente fala sobre marketing, a gente fala muito sobre essa coisa, né? Preciso aparecer nas redes sociais. Então, hoje eu trouxe um assunto que foi muito requisitado lá no grupo mesmo do WhatsApp, e por experiência própria, né? Muita gente fala, né? Mas por que eu preciso aparecer nas redes sociais? E hoje, então, o assunto da aula vai ser sobre isso. Eu preparei aqui através de uma ferramenta, que é a 5W2H, que eu aprendi lá na minha faculdade, que é uma ferramenta assim que eu utilizo tanto dentro das empresas, dos negócios, através das consultorias, como também através da minha própria vida, que hoje não é qualquer coisa que a gente faz, a gente tem um passo a passo.
só que às vezes a gente não tem conhecimento disso e não sabe como fazer. Então, por isso que eu trouxe hoje essa ferramenta aqui, 5W2H. Por que 5W2H? Ela é uma ferramenta através de perguntas. Então, ela tem 5 perguntas que iniciam com W, que é o que, por quê, onde, quando e quem. Essas são as 5 perguntas do 5W, né? Normalmente é em inglês, né? Que é essa nomenclatura, né? E depois ainda tem os 2H, que eu trouxe também aqui para vocês, de bônus, tá? Que é o quanto, que é o como e o quanto custa. Então, são as 2 perguntas que a gente faz com o 2H. E por que dessas perguntas? Olhando assim para essas perguntas, a gente acha que não faz sentido, né? Mas eu vou trazer essas perguntas que é através dessa ferramenta, explicando o assunto principal que hoje aqui é aparecer nas redes sociais e por que isso, tá? Quando eu comecei nas redes sociais, eu tive muita dificuldade também de aparecer, assim como qualquer outra pessoa, assim, quem sabe como vocês que estão aqui, tem essa dificuldade de, mas por que eu tenho que ir lá gravar vídeo? Por que eu tenho que aparecer? E quando eu comecei, eu também tinha essa mesma pergunta, né? Por que eu tenho que ir lá aparecer nas redes sociais? E hoje eu digo assim, ó, quando a gente está falando de um negócio, de um produto que a gente vende, quem que é a melhor pessoa para falar sobre esse produto? Somos nós que vendemos ele. Então, aí que começa o princípio de você falar sobre o que você vende. E você é a pessoa certa para falar do que você faz. Então, nada melhor do que você ser o seu próprio influencer das redes sociais e falar do seu negócio. Hoje, principalmente lá em Santa Rosa, né? Mas falando de modo geral, hoje eu estou aqui em Santa Catarina e eu percebo também essa cultura que nós temos nas regiões de que, virou blogueirinha, que, agora começou a aparecer nas redes sociais. A própria sociedade, ela cria essa barreira das pessoas e um próprio julgamento das pessoas de que isso não é para a gente fazer, que isso é fora do normal. Só que, gente, isso é a coisa mais normal que tem. E nós precisamos quebrar essas barreiras na sociedade e realmente se posicionar de forma real. Porque teve muitas pessoas que utilizaram as redes sociais para mostrar coisas desnecessárias também, ou mascarar situações que às vezes as pessoas realmente não eram, para vender, para faturar milhões, como a gente escutou muito, né, principalmente ali na pandemia, no boom das redes sociais, né, que teve. Então, realmente, eu tô aqui para dizer que não é fácil, tá? Não é fácil fazer isso. Só que depois que você começa a fazer, e eu vou mostrar aqui o porquê, tu começa a entender que, poxa, nem é tão difícil assim. O difícil é o início, é quebrar essa barreira, é quebrar aquilo que a sociedade está impondo em nós. E é isso que eu quero falar hoje aqui para vocês, tá? Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, querem questionar no meio da aula aqui, ficam bem abertos para fazer perguntas, tá? Podem colocar aqui nas mensagens que eu respondo aqui para vocês, tá? Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui, daí se vocês também quiserem anotando, tirar foto aqui, depois eu passo os slides também lá no grupo. Mas, se vocês puderem anotar algum insight que vocês estão tendo aqui nessa aula, alguma coisa, porque eu falo muito além do que está só no slide, né? Quem já participou de outras aulas já deve ter se percebido. Então, eu explico mais e trago algumas ideias, algumas coisas para vocês realmente levar para a vida de vocês. Essa é a intenção. Então, anotem para vocês não esquecer de depois fazer e lembrar do que pode ser feito, tá? Então, a primeira pergunta é o quê? O que você faz, né? What? O que você faz? Quando a gente entende aquilo que realmente a gente está fazendo e a gente leva isso para a rede social, fica mais claro. Porque muita gente me questiona assim, mas o que eu tenho que postar nas redes sociais?
Qual o produto que você vende? Então, eu começo a questionar a pessoa, o que você faz? O que realmente você quer entregar para as outras pessoas? Ah, mas Jéssica, eu estou recém começando, eu ainda não sei se eu vou abrir um negócio, eu ainda estou em dúvida na profissão que eu vou fazer, ou eu nem sei se eu quero ir para as redes sociais, mas eu estou aqui hoje para tirar essas dúvidas. Então, começa a olhar para você e perceber o que você faz que realmente você faz com excelência. O que você se destaca da maioria das pessoas que você convive no seu próprio serviço, você tem um diferencial. Então, reflita agora, nesse momento, e se questiona e responde isso. O que você faz? O que realmente te diferencia das pessoas que você está inserida? Ah, você se comunica melhor, você resolve situações, você tem habilidade de mexer com números, você se desenvolve, se destaca no meio das pessoas. Tem alguma coisa que você faz que te diferencia das outras pessoas. E é importante você se conhecer e ter clareza sobre isso. E muitas vezes é aquilo que você gosta de fazer. Então, fica mais fácil para você fazer. E quando nós temos essa resposta mais clara do que realmente a gente é bom no que faz, fica mais fácil de compartilhar isso nas redes sociais. Porque quando você quer compartilhar alguma coisa na rede social que realmente você não faz com clareza e não tem entendimento, vai ficar muito mais difícil de você gravar um vídeo e postar lá nas redes sociais. E quando realmente você vive aquilo que você está vendendo, ou que você quer se tornar, ou que realmente você sabe que é boa naquilo, vai ficar mais fácil na hora de gravar um vídeo. Então, por isso que eu trouxe essas perguntas aqui, no intuito de que vocês respondendo elas, vai trazer mais clareza na hora de criar conteúdo lá nas redes sociais. Então, o que eu coloquei aqui, né? O que você vai postar ou compartilhar nas redes sociais? Isso inclui o conteúdo específico dos stories, do feed, aquilo que você sabe que pode ajudar muitas pessoas a mudar de vida. Compartilhe, tá? Então, às vezes, você está recém começando nas redes sociais, né? O que acontece? Você pode ir já compartilhando coisas que você faz no dia a dia e não se expor, não é de uma maneira que você tem que se expor, mas coisas que você faz no dia a dia que você pode inspirar outras pessoas. Por exemplo, aqui, duas situações bem básicas que eu sei que o pessoal que está aqui faz. Exercício físico, ou tenta fazer pelo menos, né? Sei que tem muita gente que vai, desiste, vai, para, mas normalmente a gente está em busca de melhorar a nossa saúde. Então, a gente pratica exercício físico. E a outra é a leitura, tá? Então, quando a gente posta isso lá nas redes sociais, não é para se aparecer que a gente está indo na academia, ou que a gente está com o corpo sarado, ou que, eu quero emagrecer. Não, mas levam isso para as redes sociais de uma maneira que você vai incentivar outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a mudar a minha rotina na minha vida, eu postava isso muito nas redes sociais. E eu tenho certeza que eu inspirei muitas pessoas a também a praticar um exercício físico e melhorar as suas vidas. Daí, quem sabe você está se pensando agora, mas o que isso tem a ver com um negócio? Tem tudo a ver, pessoal, porque assim, quando nós dominamos o nosso corpo, quando nós realmente conseguimos fazer as tarefas que a gente se propôs a fazer, quando a gente faz um negócio, quando a gente planeja algo, ou até mesmo no seu serviço, nós vamos ter já essa constância e essa disciplina, principalmente, de executar aquilo que nós prometemos, tá? Então, por isso que uma coisa linka com a outra. Posso dizer para vocês que, mostrando as minhas rotinas nas redes sociais, eu consegui trazer muita autoridade para as pessoas, porque elas realmente perceberam que eu tinha uma constância, que eu não postava só por postar ou por aparecer nas redes sociais, mas que eu realmente vivia isso e eu transmitia que realmente isso é possível. Então, eu fiz vários desafios lá nas redes sociais para me desafiar e também incentivar as pessoas que estavam me acompanhando.
Então, por isso que eu prego muito essa vida real com marketing, porque ter essa constância nos meus treinos, na leitura, nessa busca de mudar a minha vida, de fortalecer o meu CPF, que eu prego muito por isso, eu comecei o quê? A trazer resultados para o meu CNPJ, para a empresa que eu estava desenvolvendo. Então, por isso que uma coisa leva a outra. E quando nós temos clareza sobre isso, fica mais fácil na hora de saber para onde a gente está indo, né? Na última aula eu trabalhei muito essa questão do planejamento estratégico. É importante a gente, eu faço isso principalmente assim, ó, no início do mês, uma vez por semana, eu organizo as minhas tarefas, eu organizo a minha agenda, eu olho para realmente para as coisas que eu coloquei como objetivo, como metas, se eu ainda estou nesse caminho, se eu não me desviei, se eu não me perdi no meio do caminho. Então, é importante ter clareza, mas é importante também observar aquilo que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente coloca lá no mural ou coloca as metas lá na agenda, mas às vezes esquece de realmente todo dia fazer um pouquinho, tá? Então, eu trouxe aqui essa pergunta do o que você faz? Responda essa pergunta, o que você faz? E através disso vai ficar mais claro, tá? Do que você pode estar criando conteúdo lá nas redes sociais. E não adianta você querer ser algo que você não é, que você eu vou fazer isso aqui para agradar, ou eu vou publicar porque o fulaninho lá está publicando, eu também vou fazer isso. Você vai quebrar a cara futuramente, porque você não está sendo realmente você, porque você está querendo fazer coisas que as outras pessoas estão fazendo, tá? Então, já deixo o alerta aqui para vocês se posicionarem nisso, tá? E começar realmente sendo vocês mesmos. Não adianta querer fazer coisas forçadas porque tu viu a outra pessoa fazendo, que isso não vai dar certo, tá? É experiência própria sobre isso, e com o tempo, o que acontece? As máscaras vão caindo, tá? E aqui, então, a segunda pergunta é: por que você faz isso? Então, também é uma pergunta que às vezes a gente fica se questionando, né? Mas por que eu tô nesse caminho? Por que eu tô fazendo isso hoje? Por que tá acontecendo isso? Ou muitas vezes a gente passa por dificuldades, por exemplo. Principalmente quando a gente começa nas redes sociais. A gente às vezes se ilude achando que a gente vai publicar um vídeo, ou um story, ou um carrossel lá na rede social, e já vai ter comentário, todo mundo vai curtir, todo mundo vai interagir, e vai fluir, e não é assim que acontece, tá? Tô trazendo aqui a realidade, porque eu sei que vocês que estão aqui estão começando, iniciando ali nas redes sociais, então eu vou trazer essa consciência, tá? E não é assim que acontece. Às vezes até uma outra publicação ela vai bombar, mas depois disso ela vai cair. E daí, muitas vezes a gente faz o quê? A gente perde essa constância, se desmotiva e não continua criando conteúdo lá nas redes sociais, porque você não tem clareza de o porquê você está fazendo isso lá na rede social. Então, por isso que eu trouxe essa pergunta, e aí também é importante você responder ela. Por que você está fazendo isso? Quando eu comecei nas minhas redes sociais, eu tinha o meu porquê muito claro, que era exatamente o que eu estou fazendo isso hoje. Aqui, criando a minha comunidade, levando a mais pessoas aquilo que eu já passei. Desde o início eu tinha essa clareza de por que eu estou fazendo isso, por que eu estou me expondo, por que eu estou compartilhando um pouco da minha vida, né? Obviamente que eu não compartilho tudo, mas teve situações que eu me expus, que eu não precisava fazer isso, mas eu tinha clareza sobre o meu porquê, porque eu sabia que eu ia ajudar muitas pessoas com aquilo que eu estava postando e que eu queria que as pessoas tivessem mais facilidade, que não passassem pelas dificuldades que eu passei. Então, essa era a minha intenção da resposta do meu porquê. Então, aqui eu trago para vocês. Por que você está compartilhando esse conteúdo?
Não publicam qualquer coisa lá nas redes sociais. Sejam intencional. Cada vez que você vai fazer uma publicação, um story, um card, um carrossel, um Reels, seja intencional. Fale sobre o que você faz, né? O que você quer vender nas redes sociais, ou fale sobre alguma contribuição, construa a sua marca, mesmo que agora no início às vezes pareça estar confuso, mas vai produzindo conteúdo que no meio do caminho você se ajusta, tá? Isso eu também falo com total clareza para vocês, porque quando a gente começa, isso eu já relatei em outras aulas, né? Às vezes a gente sabe para onde está indo, o que tem que fazer, mas ainda não se sente 100% preparado. E conforme você vai entrando em movimento, você vai se preparando. Você vai cada vez vendo que você é capaz. Porque às vezes a gente se diminui, né? Acha que isso não é para mim, acha que, ai, que bobagem fazer isso. Só que o simples fato de você compartilhar situações do que você está fazendo, você já está servindo as outras pessoas, e isso com o tempo vai te ajudar, tá? E falando mais sobre o negócio, é uma construção, é aquilo que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes você tem um excelente produto para vender, só que as pessoas não sabem que você vende, ou às vezes nem entende a necessidade de comprar aquele produto que você faz. E se você publicasse nas redes sociais, isso ficaria mais claro para as outras pessoas, tá? Então, qual é o objetivo por trás da postagem? Isso pode incluir objetivos como aumentar o engajamento, gerar leads, promover vendas ou construir a marca pessoal, que é o que eu trabalho muito hoje em cima do meu nome, né? Jéssica Laís do Marketing. Muita gente nem sabe o nome das empresas que eu tive, mas conhecem a Jéssica Laís, confiam na minha pessoa, então isso é muito importante, e eu construí isso no decorrer dos anos, não foi do dia para a noite, né? Então, isso vai aos poucos. E aqui, deixa eu até explicar para vocês, porque quem sabe tem pessoas que não sabem o que é leads, né? Quando eu falo em alguns termos que tem muito no marketing, né? É uma profissão que tem muitos nomes em inglês. O que são leads? Leads nada mais é do que pessoas, tá? Então, quando a gente fala em leads, em gerar novos leads, captura de leads, que a gente faz muito no tráfego pago, são realmente novas pessoas que a gente está buscando para realmente entrar na nossa rede social, para a gente realmente prospectar novas vendas para essas pessoas. Então, leads nada mais é do que pessoas, tá? Tá ficando claro para você? Tá fazendo sentido aí? Vocês estão todos com as câmeras desligadas, eu não estou vendo os rostinhos de vocês. Eu espero que esteja fazendo sentido, tá? Podem deixar ali o comentário também, qualquer coisa, tá? Colocou que sim, então tá bom. A terceira pergunta aqui, where, é onde vai fazer, tá? Onde vai fazer? Então, também é importante nós responder essa pergunta e identificar, por exemplo, assim, o local, tá? Onde vai fazer? O local, por exemplo, quando a gente fala aqui das redes sociais, a gente fala dos canais digitais, tá? A Magda colocou aqui. Olha, então agora vamos acertar, viu, Magda? Está aqui para isso, viu? Então, está no caminho certo. Então, onde vai fazer? Eu posso realmente identificar o local que eu vou fazer isso, tá? Os meios digitais. Hoje tem tanta rede social, né? Por exemplo, Pinterest, Twitter, canal do YouTube, TikTok. Tem muitas ferramentas que a gente pode estar se posicionando nas redes sociais. Mas é importante a gente ter clareza de onde a gente vai realmente se posicionar. E como a gente pode fazer isso, tá? Então, vou trazendo aqui alguns exemplos para vocês e respondendo essa pergunta.
No início, a gente não precisa utilizar todos os canais digitais, tá? Olha, a Aline também aí, ó. Tudo errado. Ai, meu Deus, gurias. Ainda bem que vocês estão aqui, viu só? Mas faz parte, tá? Errar é humano, estamos aqui para melhorar, estamos aqui para adquirir conhecimento, e agora vocês sabem que o que está errado, que isso também é importante. Às vezes a gente acha que está fazendo certo e está fazendo errado. Então, agora vocês estão tomando consciência e vendo que o caminho pode ser diferente, tá? Então, tá tudo certo. Lembra que eu comentei antes? O importante é estar em movimento, tá? Não tem problema se vocês erraram o posicionamento de vocês nas redes sociais ou não tinham entendimento de como fazer isso. O importante é que vocês começaram e hoje vocês estão aqui buscando mais clareza e mais entendimento sobre isso, tá? Então, voltando aqui do onde vai fazer. Quando a gente começa nas redes sociais, a gente não vai sair publicando e se posicionando em todas as redes sociais. Eu confesso para vocês que eu tentei fazer isso, tá? Eu saí que nem uma louca, tipo, não. Eu aprendi nos meus cursos, né? Que eu tenho que me posicionar no Twitter, no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, e eu vou criar conteúdo e eu vou bombar. Eu quase fiquei louca uma época, né? Então, não façam isso que nem eu fiz, porque a gente quase fica louca. É possível, daqui a pouco, para quem tem um negócio, por exemplo, assim, de mais fácil procedimento de venda, que não, eu perdi muito tempo no meu processo de venda e criação de produto, tá? Porque o meu produto é um serviço, então eu tive que demandar bastante energia nessa questão de organizar os meus processos, tá? Agora, quem já vende um produto pronto fisicamente, por exemplo, já não precisa se envolver tanto nisso. Então, quem sabe vai ter mais tempo de se posicionar em outras redes sociais, tá? Mas, quando a gente começa nas redes sociais, começam por uma coisa, tá? Começam, por exemplo, pelos stories, tá? Vamos produzir conteúdo nos stories. Então, aí já responde a pergunta de vocês. Onde eu vou fazer? Começa pelos stories. Depois que vocês vão tendo a constância, tá? E lembrando, constância é o quê? É ter continuidade, não é fazer um dia 20 stories e depois de um mês não publicar mais, tá? Isso não é constância, é pelo menos fazer um story, daqui 2 dias fazer 3 stories, daqui 2 dias fazer um story de novo, tá? Então, é importante, não é mais a quantidade nas redes sociais, mas sim a frequência que você publica que faz hoje você crescer. Esse é um dos grandes segredos das redes sociais, tá? Inclusive, eu vou fazer uma aula somente sobre algoritmo, tá? Então, eu nem vou entrar nesse assunto aqui agora, porque senão vai ficar muita coisa aqui para vocês, tá? Mas o grande segredo das redes sociais é o quê? É você ter tempo de tela, tá? Você ganhar tempo de tela do tipo de conteúdo que você está fazendo nas redes sociais. Esse é o grande segredo, tá? Então, voltando aqui para a pergunta. No início, começa fazendo aos poucos, pelos stories. Depois, você vai para o feed. Então, você seleciona mais um meio de comunicação que você vai fazer. Depois disso, vai utilizar as outras canais digitais que você pode estar se posicionando e que fazem sentido com o seu negócio. Então, também é importante você entender todos os meios digitais e para que eles servem, tá? E eu também eu preparei já uma aula sobre isso também, tá? Então, ficam no grupo, tá? Que vai ter a aula gratuita aqui sobre esses assuntos, onde eu vou explicar 12 canais digitais para vocês realmente entender qual é o posicionamento de cada um, tá? Mas hoje vocês utilizem o que vocês têm, que é o Instagram, que é o Facebook, criar uma página, uma ferramenta que a gente tem ali, que todos têm acesso e que você é capaz de fazer conteúdo e falar sobre aquilo que você quer vender. Mas é importante ter clareza. Onde eu vou fazer isso? Ah, Jéssica, eu não quero ir lá para minha rede social. Eu vou ficar aqui fazendo no WhatsApp, tá?
tudo bem. Faça lá no teu WhatsApp, cria uma lista de transmissão, organiza lá, baixa o WhatsApp Business, que ele é uma ferramenta ótima para isso, que ele tem mais funções, né? Só que lembre de fazer um backup antes, tá? Para não perder as conversas. Então, faça isso lá no teu WhatsApp. Mas cria conteúdo, fala com o teu cliente, posta lá nos status, nos stories, posta nos status do WhatsApp. Mas tenha um local que você esteja falando daquilo que você quer vender, tá? Então, é importante ter esse local. Ah, mas Jéssica, eu não estou fazendo isso nas redes sociais, eu tenho uma loja física e não fui ainda para o digital. Bom, é uma ferramenta que tu está deixando de prospectar novas pessoas, mas se posicione em algum local, tá? Faça um network local, fale sobre o seu negócio, aquilo que você faz, porque senão o seu negócio não vai chegar a mais pessoas. E eu pontuo isso aqui porque muita gente às vezes reclama. Ai, mas eu não estou vendendo. Ai, mas não dá certo. Eu já tentei nas redes sociais. Daí eu começo a fazer perguntas. Ah, mas quantas publicações você já fez? Ah, eu fiz 5 publicações e não vendi nada. Não é assim, não é através de 1, 2, 3, 5 publicações, 10 publicações que você vai sair vendendo nas redes sociais, tá? Eu tenho que ser realista aqui para vocês. É aquela coisa, de novo, é constância, é bater na tecla, é se posicionar, criar sua marca, é estar ali aparecendo. Então, não vai ser 1, 2 publicações que você vai fazer que você já vai sair vendendo. Porque eu já fiz isso. Quando eu comecei nas redes sociais, não foi de logo que eu saí vendendo. Eu demorei, só que claro, né? Sendo bem sincera, assim, eu levei 1 mês para fechar 2 clientes nas redes sociais. Mas também eu publicava todo dia, tá, gente? Eu acordava às 5 da manhã, fazia uma publicação na rede social, ia trabalhar lá no Chico, né? Que eu abri o depósito lá de gás. E 1 mês eu consegui 2 clientes, tá? Então vai o quanto que você também coloca energia naquilo, tá? E por que energia? Porque demanda tempo, não, a gente se desgasta, cansa fazer isso aí. Só que eu digo uma coisa para vocês, conforme cada vez mais vocês foram fazendo esses conteúdos, cada vez mais vai ficar mais fácil de fazer, porque agora no início eu sei que é difícil. É pesado, é cansativo, daí você não sabe o que publicar, não sabe como fazer. Só que com o tempo, você praticando isso, vai ficar mais leve. Tem gente que acha que eu fico umas 8 horas nas minhas redes sociais. Sabe quanto tempo eu fico nas minhas redes sociais? Que eu tenho um limite para ficar nas minhas redes sociais. Eu fico 2 horas por dia nas minhas redes sociais. E eu crio tudo aquilo de conteúdo ainda, tá? Mas isso é o quê? É uma constância. Quando eu comecei, obviamente, eu demorava mais. Só que com a prática de executar isso, cada vez foi ficando mais fácil, tá? Mas para isso vocês precisam fazer. Não adianta nada vocês virem aqui na aula, escutar a Jéssica Laís falar sobre isso, falar sobre marketing, do que vocês têm que fazer se vocês não executarem, tá? Então, é importante vocês entrar em ação, entrar em movimento, aquilo que vocês estão aprendendo aqui hoje, tá? Então, sobre responder essa pergunta aqui, né? Onde vai fazer, é importante você ter clareza sobre o local que você vai divulgar o seu negócio ou o local que realmente você vai entrar em ação. Essa é a resposta dessa pergunta, tá? Então, cada plataforma tem seu próprio público e características únicas. Então, é importante escolher aquelas que são mais relevantes para o seu negócio ou marca pessoal. Aquilo que eu acabei de explicar aqui para vocês, tá? Vamos para a quarta pergunta. Quando vai começar? Então, também uma pergunta que... amanhã eu começo, né? Semana que vem eu vou fazer um conteúdo, hoje não dá, eu estou aqui organizando as minhas coisas, eu tenho que focar no meu produto, eu tenho que focar no meu espaço físico, eu tenho que fazer encomenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a gente coloca várias desculpas em cima
e não estabelece uma data e não estabelece realmente quando eu vou começar. Então, também isso é importante, tá? E vamos fazer um pacto aqui, quem está participando da aula e quem assistir depois essa aula também. Que amanhã, tá? Você faça uma publicação, você lembre dessa aula que a Jéssica Laís falou, para a gente começar. Faça uma publicação lá nas redes sociais, me marcam, tá? Vou ficar feliz de ver que vocês realmente estão praticando aquilo que vocês estão aqui aprendendo, tá? Então, é importante a gente estabelecer quando eu vou começar, quando eu vou realmente entrar em ação, tá? E quando você vai postar o conteúdo. É importante ter constância, ser intencional. Você não está fazendo isso por fazer, está investindo seu tempo, tá? Eu já comentei aqui sobre essa constância, sobre ser intencional. E eu vou comentar uma coisa que às vezes me passava muito pela minha cabeça, e quero que depois vocês respondam se isso faz sentido. Eu, às vezes, ficava me criticando e achando que todo esse tempo que eu estava investindo nas redes sociais, ele não ia trazer resultado para mim. Que eu estava perdendo meu tempo, que eu estava fazendo algo que era desnecessário. Vocês acreditam que eu pensava nisso? Eu pensava assim, tá? Eu falo aqui para vocês, nessas aulas, porque nesse contexto vocês vão entender. Mas eu queria que muita gente soubesse disso. Soubesse que realmente às vezes a gente fica perdida. Olha, a Magda colocou. É o que eu penso. Então, às vezes tu tá ali se dedicando, criando um conteúdo, daí às vezes tu perdeu ali 1 hora do teu tempo e conseguiu publicar um story, porque você pensou no que você vai falar, naquilo que você vai escrever, pensou, e daí publicou aquilo lá. E depois, meu Deus, não deu resultado, ninguém interagiu, não. E daí você vai se desmotivando, você vai achando que você não serve para isso, você vai achando que aquilo ali não te dá resultado, tá? E daí eu quero que vocês tomem consciência que eu já passei por isso. É assim mesmo, a gente olha para isso e acha que a gente está perdendo tempo, só que quando você olha a longo prazo, quando eu, agora aqui, com vocês, olho e lembro de tudo que eu fiz já nas minhas redes sociais, tudo que eu já postei, o tempo que eu investi em fazer live às 6:30 da manhã, que às vezes tinha uma pessoa lá assistindo, 2 pessoas curtiam as minhas publicações que eu fazia. É difícil, eu não vou negar para vocês. Só que hoje, os meus resultados, eles falam por si só. Só que eu não desisti. Eu realmente sabia o que eu estava fazendo, eu tinha as respostas das minhas perguntas que eu acabei de passar aqui para vocês com clareza. E isso me dava ânimo para eu não desistir. E eu continuava. Eu sabia que eu estava indo no caminho certo. Então, também é importante vocês terem clareza sobre isso, que não é fácil. Então, aqui vocês já colocaram. Também penso assim, eu tenho vergonha. Eu vejo que já estava vendo meus resultados e parei, mas estou voltando. E eu entendo isso, a gente se desmotiva, mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é assim, ó, tenham clareza sobre essas perguntas. A gente tem que trabalhar o quê? A nossa mentalidade. Nós temos que realmente ter essa questão de que o que eu estou fazendo? Por que eu vou ir para a rede social publicar isso? Não é só por publicar, não é só para aparecer, não é para fazer conteúdo porque a fulana ela está fazendo, não, é porque eu tenho um negócio. Eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero realmente transmitir aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu faço com excelência, né? Eu sei que a Magda aqui faz
deliciosos pratos de comida que eu, inclusive, já experimentei. Então, eu sei que ela faz isso com maior amor, gente. Eu sei que ela seleciona um alimento para fazer o produto dela. E eu sei o quanto que as pessoas ficam felizes se alimentando, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um alimento. E a Magda falou que mudou agora. Bom, não tô sabendo, olha aí. Já mudou de negócio, eu não tô sabendo. Enfim, só tô dando um exemplo aqui, tá? Mas o que eu quero dizer? Vocês fazem isso por amor, e eu sei, é cada uma de vocês que vai olhar aqui depois dessa aula, cada um de vocês que tem um produto para vender, um serviço para fazer, vocês fazem isso com amor, com carinho, porque vocês gostam, tá? E às vezes a gente acha assim que tá fazendo isso por dinheiro, ai, porque, óbvio, sim, a gente precisa de dinheiro, só que quando a gente faz por amor aquilo, nossa, o dinheiro é só consequência. O dinheiro, ele vai ser só o resultado daquilo que nós estamos fazendo. E por isso que eu levei tanto tempo, tá, pessoal? Tanto tempo para vir aqui fazer essa comunidade de vida real, porque eu não queria fazer isso por dinheiro. Porque lá no início, quando eu comecei, eu podia ter feito isso. Mas eu sempre tive uma coisa de princípio na minha vida, que eu vou fazer as coisas por amor, que eu vou fazer realmente para transformar a vida das pessoas. Claro, eu preciso vender essa comunidade de vida real para você ter acesso, você precisa pagar. Mas olha só o quanto de coisa que eu entrego aqui para vocês antes. Então, eu realmente faço isso porque eu gosto e eu quero ajudar as outras pessoas, tá? E eu tenho certeza que vocês que estão aqui estão nesse mesmo movimento, porque senão vocês não estariam aqui olhando essa aula de hoje, tá? A Magda colocou aqui, faço somente projetos culturais e sociais. Que joia, que bacana. Então, é sobre isso, tá? Sobre realmente quando eu vou começar a mudar a minha vida e ter os resultados que eu quero. E às vezes a gente projeta lá na frente, e às vezes você tá realmente de pequenas ações no agora, aqui, para alcançar aquele objetivo. Então, é importante ter essa resposta do quando vai começar, quando você vai começar, tá? Então, reflexão para vocês e perfeito, né? Em que momento é a melhor hora, tá? Então, não se preocupem se vocês estão desmotivação, vocês estão vendo que fazem mas mantém, tá? Mantém a constância. Eu sei que vocês fazem excelentes serviços, vocês estão construindo uma vida diferente. É sobre isso, só que a gente não pode desistir na metade do caminho. Então, a diferença das pessoas de sucesso é que muitas desistem no meio, e as pessoas de sucesso, elas não desistiram. Então, fica aqui a reflexão para vocês, isso aqui não é algo motivacional. A favor dessas coisas motivacional, tá? Eu quero realmente entendem a realidade, que é difícil, mas vocês vão conseguir superar isso se vocês persistirem, se vocês não desistirem na metade do caminho. Então, eu também tive várias vezes vontade de desistir, só que eu não desisti, eu continuei, tá? Então, fica aí a reflexão para vocês, tá? E aqui, a última pergunta do 5W, que é: quem vai querer? Quem? Né? Quem vai querer aquilo que eu estou oferecendo? Qual é a pessoa que vai comprar o meu produto? Por que eu estou fazendo isso? Pessoa que eu quero que receba esse conteúdo que eu estou vendendo. Então, é importante ter clareza, e no marketing se fala muito sobre personas, sobre público-alvo, né? Então, mais uma vez, eu trago essa clareza aqui para vocês, que é importante a gente saber quem que são as pessoas que a gente vai ajudar com aquilo que a gente vende. Quando a gente tem clareza sobre isso, mais uma vez, né? Clareza é uma palavra que eu acho que eu falei umas 50 vezes hoje aqui, mas tudo bem.
mesmo na cabeça de vocês, tá? Você repetir aqui para vocês perceberem que é realmente isso, tá? Quando a gente encontra o nosso público-alvo, que às vezes pode ser o quê? Uma mulher, por exemplo, eu vendo um produto para mulheres. A minha comunicação vai ser sempre para quem? Para as mulheres, porque eu sei que o meu público-alvo é mulher, porque eu vendo um produto somente para mulheres. O meu público é homem e mulher, tudo bem, eu faço uma comunicação mais aberta, mas mesmo assim, por mais que meu público é aberto, eu tenho clareza de para quem eu estou vendendo. Ah, é homem e mulher, ele tem uma faixa etária de idade diferente, tem um, vamos dizer assim, uma posição na comunidade. Eu sei o que essa pessoa faz, eu vou estudar essa pessoa. Por exemplo, o meu público-alvo são empreendedores, pessoas que estão começando o seu negócio, pessoas que estão projetando a sua empresa. Então, esse é meu público-alvo. Quando eu tenho clareza sobre isso, de para quem que eu vou vender, fica mais fácil na hora de eu comunicar as pessoas. Ah, mas eu ainda não sei, Jéssica, eu estou começando, né? Aqui nas redes, tá tudo bem, mas é importante você ter essa resposta do quem vai querer aquilo que eu estou oferecendo nas redes sociais, tá? Então, quando a gente responde essas perguntas aqui, uma vai linkando com a outra, e lá no final das contas, você já vai ter o quê? Boas respostas para você criar conteúdo nas redes sociais. Então, aqui eu trouxe, né? Para quem é direcionado esse conteúdo? Quem é seu público-alvo nas redes sociais? É importante conhecer bem seu público para adaptar o conteúdo e a mensagem de acordo com interesses e necessidades. Então, isso que é importante, vocês realmente entenderem essa questão do que, para quem que eu estou falando, tá? E isso vai mudar a nossa comunicação e vai cada vez ficar mais claro lá nas redes sociais, tá? Então, quem vai querer comprar esse produto que eu estou oferecendo, tá? Agora, então, aqui eu vou para as perguntas, que é o 2W. Falei 5 perguntas aqui, 5W e os 2H agora, então, que eu vou falar também, tá? Pensei, não vou trazer a ferramenta pela metade, né? Vou selecionar toda ela. Não quero que seja tão extenso. Claro que para mim eu fico horas e horas falando sobre isso aqui, né? Mas eu quero que seja algo bem assim objetivo e que vocês saem daqui com realmente uma instrução para vocês executarem depois e praticar, tá? Então, uma pergunta, né? Como vai fazer? O como, né? O who em inglês. Como você vai fazer? Como você vai criar e compartilhar o conteúdo nas redes sociais? Colocar em prática conforme seu planejamento. Entrar em ação para ter os seus resultados. Esse como aqui, a resposta dele, a gente vai encontrar no nosso planejamento, né? Então, vai ser as tarefas que você vai precisar executar. Então, a resposta do como, o direcionamento de como eu vou fazer isso, né? Ah, eu vou fazer 2 publicações por semana falando sobre a empresa que eu tenho. Eu vou fazer 2 publicações falando sobre o meu treino. Vou fazer 2 publicações sobre a minha leitura. Então, isso são tarefas de como eu vou fazer isso. Isso a gente encontra no planejamento, tá? Que foi na aula passada que eu falei sobre o planejamento estratégico e a gente ter esse direcionamento através de um planejamento. Mas nada mais é de realmente ter essa resposta do como eu vou executar isso. Quantos dias eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma publicação. Então, aí que está a resposta para vocês nessa pergunta de como eu vou fazer, tá? E a última pergunta, então, aqui é
quanto isso vai custar, tá? O how much, né? Quanto vai custar? Quanto vai custar para implementar essa estratégia nas redes sociais? Nesse momento, o tempo de aprender aqui é fazer acontecer. Isso é o que vai te custar. Hoje, vocês estão tendo essa oportunidade realmente de aprender isso aqui de forma gratuita. Isso aqui não está custando nada para vocês. A única coisa que está custando, que eu falei lá no início da aula, é o quê? O tempo que vocês realmente escolheram de tirar esse tempo da vida de vocês em plena sexta-feira, às 20h30, essa aula que a Jéssica resolve fazer, para realmente vocês aprenderem a mudar a vida de vocês, a realmente entender por que eu estou errando lá na minha rede social, por que eu comecei e parei, o que eu estou fazendo que não está fluindo. Então, trouxe coisas aqui bem óbvias para vocês realmente entender que é assim que funciona, tá? Então, hoje o custo de vocês é o quê? Realmente vocês tirarem esse tempo e investirem no marketing de vocês, tá? E não pensam que isso é perca de tempo fazendo as redes sociais, porque a longo prazo vocês vão ver os resultados e daí me cobram, tá? Me cobram, tá? Porque vocês nunca vão me ver sumir nas redes sociais como muita gente do marketing faz, né? Isso são coisas que eu prezo muito de estar com esse posicionamento, porque eu não vou sumir, né? Como muita gente do marketing faz, né? Aqueles cursos de internet, vendem, depois some, nunca mais tu encontra aquela pessoa. Não, eu realmente estou aqui para mostrar que eu vivo isso, eu já passei por isso e hoje eu quero que vocês não cometam esses erros. Eu quero que fique mais claro, eu quero que fique mais fácil para vocês, que custe menos tempo, que vocês errem menos. Essa é a minha intenção aqui, né? Então, quanto vai custar? Hoje, no início, é realmente vocês tirarem esse tempo e investirem para vocês fazerem lá nas redes sociais aquilo que vocês estão aprendendo, tá? E eu não venho com dica aqui, faz o story assim, bomba assim, faz... Não, eu realmente trago esse conhecimento, que isso que vocês estão aprendendo aqui hoje não vai mudar, tá? Faz 4 anos que eu faço isso aqui, e isso é base, e isso é importante vocês entender. E é, quem sabe, por isso que vocês começam e param, porque vocês não têm a estrutura correta para realmente se fortificarem e terem a constância nas redes sociais, tá? Então, com o tempo, sim, vocês podem estar investindo, né? E agora eu falo em dinheiro, vocês podem sim estar investindo em tráfego pago nas redes sociais, estar investindo, por exemplo, na consultoria de marketing, entrando na comunidade Vida Real, tudo bem. Mas hoje, vocês podem fazer isso sem investir nenhum real, só realmente investirem o tempo de vocês. E podem ter certeza que esse tempo, a longo prazo, ele vai se pagar, tá? Mas vocês têm que ter a famosa constância, tá? Não desistem disso. E aqui, para nós finalizar a nossa aula, eu trouxe uma frase muito bacana, que é... antes de falar a frase aqui, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acharam da aula de hoje, tá? Já vão pensando aí e escrevendo para mim, por favor, que eu quero o feedback de vocês. O que acharam da aula de hoje? Então, para finalizar aqui nossa aula, eu trouxe essa frase do Walt Disney, que diz o seguinte: faça aquilo que você faz tão bem que eles vão desejar ver novamente e trazer seus amigos, né? Então, vou repetir aqui. Faça aquilo que você faz tão bem que eles vão desejar ver novamente e trazer seus amigos. É isso que o Walt Disney falava quando ele realmente criou o seu parque de diversão, que era tão prazeroso para as pessoas que estavam indo lá, que eles voltavam para casa, falavam para os seus amigos e iam de novo lá no parque de diversão, né? Então, que sirva de exemplo para aquilo que nós estamos fazendo
das nossas vidas, se posicionando nas redes sociais, né? E linko isso muito, né? Eu sempre vou unir o nosso CPF com o nosso CNPJ. Eu sei que tem muita gente começando, mas realmente quando a gente vive isso com amor, que nem eu falei antes aqui para vocês, vai ficar tudo mais leve, mais fácil, quando a gente não faz para se sobressair em cima de outras pessoas, não. Porque realmente você vê o diferencial e você está fazendo algo que, quem sabe, só você vê. Que as outras pessoas do seu lado, elas não estão vendo a sua visualização e aonde você quer chegar, mas acreditem em você. Se você está fazendo isso do seu melhor, com as condições que você tem, pode ter certeza que os resultados ali na frente, eles vão chegar. Mas você não pode desistir hoje, você tem que estar em movimento. E às vezes, mesmo errando, tá? Mesmo errando, não parem, continuem, ajustem no meio do caminho, contem comigo. Vai ter mais aulas aqui que vocês podem estar participando. Então, eu estou trazendo o meu melhor aqui para vocês e fica aí de lição, tá? E trago aqui a última pergunta, prometo, tá? Vocês vão sonhar de noite com essas perguntas. A última pergunta é: se não for hoje, quando? Tá? Se não for hoje, quando? Então, tenho certeza que vocês já têm um resultado por estarem aqui nessa aula de hoje, mas eu quero ver mais vocês, eu quero vocês crescerem mais, assim como eu também construí, não foi fácil, não, mas hoje, graças a Deus, eu estou super bem, então eu quero ver mais pessoas vivendo isso. Eu sempre sonhei de trabalhar de qualquer lugar, em qualquer hora, e hoje eu realmente estou conseguindo usufruir isso, né? Estou morando na praia, é um sonho que eu tinha, assim, e hoje eu consegui realizar porque eu não desisti lá atrás, né? Porque eu realmente comecei com o que eu tinha, tá? Olha os feedback aqui de vocês. Ai, que legal, gente. Obrigada, tá? A Leite colocou muito produtiva a aula. Desmotivei de postar, pois minhas publicações têm tido pouco alcance, tá? No início, tá tudo bem. Não olham muito para os números, tá? Não ficam olhando muito para isso, porque senão a gente desmotiva mesmo. Só tenham essa constância, Leite. E tá, eu gostei dos vídeos que tu fez. A Fran colocou aqui a meia aula, tive que conciliar com a aula da faculdade, mas deu tudo certo. Aula bastante produtiva, já é muito lindo ver o teu conhecimento sendo posto em prática, grande inspiração. Ai, obrigada, a Magda falou que vai me chamar. A Aline colocou aqui, Jéssica, aula maravilhosa, me identifiquei muito com você, gratidão mesmo por tudo que nos entrega. Muito produtiva essa 1 hora, vai ter mais perguntas e muitas orientações, vou buscar em você, te admiro muito. Ai, obrigada, eu vou até tirar uma foto aqui, devia ter filmado antes, mas vou tirar uma fotinha aqui do feedback de vocês, tá? É muito importante isso, porque o que acontece? Eu já passei por isso, tá, gente? E é isso que eu prezo muito. Através dos meus erros, através do que eu já passei, hoje eu quero realmente mostrar a realidade, por isso essa comunidade está se chamando Vida Real, porque eu passei por isso e eu quero que mais pessoas usufruam desse conhecimento, dessa minha experiência e errem menos, tá? Então, vai ter outras aulas aqui que eu vou falar mais, vou entrar em mais detalhes. Conto com vocês, quero que vocês participem, fiquem aqui comigo. E se fizer sentido, entro na comunidade Vida Real, tá? Vamos conversando, mas a intenção mesmo é trazer esses assuntos que é importante e deixar mais claro para vocês, tá? Obrigada pela atenção de vocês aí, fico muito feliz de vocês estarem investindo o tempo de vocês aqui comigo, tá? Gratidão e espero contar com vocês nas próximas aulas aí também, tá? É bem rapidinho, ó, é 1 hora, tá? É jogo rápido aqui, bem objetivo, vou direto na dor de vocês, mas é com muito amor e carinho para realmente a gente melhorar isso, tá, gente? Ficam com Deus, ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.